né? Porque é uma carta que fala das riquezas de Deus, revela muito a profundidade do que é o nosso Deus, os planos de Deus. É uma coisa extraordinária, né? E quem escreveu essa carta é aquele que foi arrebatado, né? Até o terceiro céu, e ele diz que a ele foi revelado coisas tão inefáveis que a ele não era permitido revelar para nós. Mas eu vejo em cada versículo, de cada capítulo, em cada frase de Efésios, parece que o apóstolo Paulo querendo assim abrir os nossos olhos para a gente ver alguma coisa que ele viu, né? E é muito lindo isto. E o propósito, irmão, de estar meditando essa palavra aqui com os irmãos, eu creio que o propósito maior é, talvez afinando aqui, com o mesmo espírito que estava em Paulo, de fazer a gente se lembrar, né? Se lembrar, e conhecer a nossa trajetória, de onde nós saímos, onde nós estamos, e o que nos espera, né? É muito importante a gente entender isso, porque a vida cristã, querido, a vida cristã, ela não é somente você vir na igreja, assistir um culto, ir embora para casa, esperar outro dia de culto. E para alguns, né, a vida cristã para ele é só isso. É vir na igreja uma vez por mês na vida de alguns, outros 2 vezes, outros acham que vindo uma vez por mês já está bom demais, né? E vida cristã não é isso. Vida cristã é uma prática, é algo, é um cotidiano. A igreja, essa reunião que nós temos aqui, como esta, por exemplo, ela deve ser a razão maior, ela deve ser a alegria de a gente estar reunido como corpo, como igreja, como irmãos, né? Até para poder complementar um ou outro, ou tomarmos conhecimento da situação de cada um. Isso é cristianismo, isso é igreja, isso é ser família. A igreja nós não podemos perder de vista a importância que nós somos na vida de cada um, e a importância que cada um é também na nossa vida. E isso, irmãos, quando eu olho para todos vocês, quando os irmãos estão pregando aqui, sempre estou indagando dentro do meu coração, será que todos estão entendendo o que é andar com Deus? Será que todos realmente estão entendendo o que é ser um seguidor de Jesus? Eu confesso a vocês que eu fico com essas indagações dentro do meu coração em todas as reuniões. Às vezes uma palavra, quando ela é pregada aqui, que ela é parece uma rema de Deus no coração de cada um de nós. Será que estão entendendo o que Deus está falando? Será que isso está tendo proveito, ou a gente só está escutando uma fala? Então eu queria, irmãos, dizer para você, mais uma vez nesta manhã, querido, abre os seus olhos, primeiramente para você reconhecer esta grandeza de Deus. Por que que você está aqui? Por que que você está neste lugar? Da onde Deus te tirou, da onde Deus nos tirou, e Ele nos dá um lugar de honra, em Cristo Jesus, nos fazendo assentar nas regiões celestes. Olha o que o capítulo 2 começa dizendo. Ele começa dizendo assim: Ele vos deu vida. E uma outra tradução diz: Ele vos vivificou. Ou deu vida, ou vivificou, deu vida novamente. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como aqueles que ainda não têm uma aliança com Jesus. Esta é a verdade, simples assim. Enquanto uma pessoa não tem uma aliança firmada com Jesus, ele é filho da ira, ele está destinado à perdição, infelizmente. É isso, né?
O verso 4, mas Deus, como eu gosto dessa preposiçãozinha com Deus aqui, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, ou nos deu a oportunidade de novamente, através de Jesus, termos uma relação de filho. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Só o justificado tem esta cidadania, não é qualquer um. Só o justificado, os não justificados não tem esse assentar na glória de Deus. E ainda diz, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema grandeza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem de nós. A salvação é um dom de Deus. Ela também não vem de obras, de prática de boas obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para a prática das boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém, queridos? Pai, obrigado por esta revelação, por esta porção da tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque temos isto hoje escrito. Está aqui, Deus, no teu manual para quem quiser ouvir e ter acesso. E nós te louvamos, meu Deus, em nome de Jesus, por este privilégio maravilhoso de podermos conhecer Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Então, irmãos, Paulo, e eu quero então só dar continuidade, ou não é dar continuidade, é trazer a nossa lembrança de onde nós saímos. O capítulo 1 de Efésios, nós vamos encontrar que o Filho de Deus, ele não vive mais no deve ser. Você deve ser abençoado, você deve isso, você deve aquilo. Nós vamos aprender que em Cristo Jesus nós temos a bênção de Deus, que em Cristo Jesus nós fomos escolhidos, que em Cristo Jesus nós fomos separados para Deus, fomos agraciados pelo Senhor. E Paulo vai tratando dessas riquezas no capítulo 1, e ele começa no capítulo 2 dizendo, tudo isso porque Deus te deu vida novamente em Cristo. E Paulo não está falando aqui para toda a humanidade em geral, ele está falando aqui para um grupo de pessoas que havia entendido a obra de Cristo. Isso aqui não é uma leitura que se faz abrangendo toda a humanidade, não, ele está falando para um grupo de pessoas que haviam entendido a obra de Cristo na cruz e tem uma aliança. Por isso que ele está dizendo, Deus vivificou vocês. Esta palavra, esta frase, essa palavra vivificar, irmãos, ela tem o mesmo sentido, o mesmo peso de ressuscitar. Porque o novo nascimento em Cristo, na verdade, é ressurreição espiritual. É o homem voltando para Deus, depois que ele perdeu Deus lá no Éden. Porque o dia que ele pecou, ele morreu. Aquela morte ali é uma morte espiritual, é uma separação de Deus. Nós sabemos disso, cada um de vocês aqui já está o detentor de saber disto. Só não sei se você compreende a veracidade disto, mas a informação todos têm, que em Adão nós perdemos Deus.
E a Bíblia nos ensina que o homem que Deus criou uma coisa boa. Deus não criou uma coisa má, Deus criou uma coisa boa. O homem que Ele criou foi uma coisa boa. Ele só foi estragado. Ele realmente cometeu um delito. Não é uma ofensa. Não é uma grave assim da gente poder chegar e resolver, olha, me desculpa, ou eu fraquejei ali, me desculpa, não. O que aconteceu conosco, de nós em relação a Deus, foi um delito. Nós nos colocamos debaixo de um crime, debaixo de um crime que exige uma punição, é morte. Nós rompemos a nossa vida com Deus, e ali deu morte espiritual. E essa morte espiritual foi a pior de todas as perdas que eu e você e que qualquer ser humano teve na sua vida. É a perda da identidade de filho de Deus. Irmãos, queridos, peça a Deus para você entender isto, para você entender a dimensão e a gravidade desta morte espiritual. Essa morte é rompimento mesmo, é um afastamento de Deus, é uma coisa, a pior coisa terrível que possa acontecer na vida do ser humano, é ele perder, é ele morrer espiritualmente falando. E Deus providenciou para nós esse retorno. E isto é misericórdia de Deus. Isto é coração de Deus colocado em cima do coração do homem. Isso é para mostrar também o valor que nós temos para Deus. E Paulo começa então dizendo, Ele vos vivificou. Essa palavra me diz respeito a você, meu irmão? Essa palavra me diz respeito. Será que todos aqui podem dizer, pastor Matias, essa palavra também me diz respeito? Será que você entendeu isso? Será que você já está vivificado mesmo? Será que você já tem essa testificação do teu espírito? Ou você está aí, não, eu estou indo para ver o que vai dar. Enquanto você estiver nessa indo para ver o que vai dar, pode ter certeza que vai dar mal lá na frente, né? Porque você tem que saber agora. Você precisa saber agora o que já deve ter acontecido em sua vida. Não fique esperando para ver, meu irmão, porque você nunca vai ver. Você tem que experimentar essa nova vida em Deus agora, porque o tempo da salvação, o tempo da salvação de Deus para nós é agora, enquanto estamos ouvindo, entendendo, porque depois, aliás, não tem depois. Essa é a verdade, não tem depois. E Ele nos vivificou, para você, para nós podermos ter uma certeza, se esta ressurreição espiritual aconteceu na nossa vida. Nós temos alguns indicativos na palavra de Deus, que serve de termômetro, para sabermos se estamos em Cristo ou não. A primeira coisa, dentro desse termômetro, se eu estou em Cristo ou não, se eu estou ressuscitado espiritualmente com Deus, o primeiro sinal que eu vou ter é que eu sei que essa coisa aconteceu na minha vida, que essa mudança aconteceu. É o primeiro sinal. Qualquer pessoa que nasceu de novo, que tem essa aliança com Jesus, ela experimenta na sua vida uma mudança. Ela promove, ela manifesta uma nova visão, é um entendimento diferente desta vida. E ele vai começar a discernir o mundo à sua volta. Uma segunda coisa que vai provar como termômetro é mudanças de hábitos, mudança de comportamento. Esses são sinais. Um segundo sinal na vida de um nascido de novo é que ele vai ter prazer em obedecer a Deus. Ele não vai questionar a vontade de Deus, ele vai ter prazer em obedecer a Deus. Ele vai amar a igreja e o povo de Deus, e ele vai também desejar
conhecer cada vez mais, e não só conhecer, mas ele vai se disponibilizar para também realizar a obra de Deus. Isso são sintomas naturais na vida de uma pessoa ressurreta espiritualmente falando. Vai existir dentro do nosso coração uma inconformidade com todos os hábitos dentro da prática mundana de que aquilo não me serve mais. Mas se o mundo e a igreja não tem diferença, é tudo a mesma coisa, se você está aqui, está bom, se você está lá fora, está tudo normal, entendeu? É bom você reavaliar, para saber se você realmente está em Cristo. Irmãos, e nós estamos vivendo um tempo difícil, tempo de esfriamento, tempo onde somos tentados a aceitar com certa naturalidade as coisas que vêm para nos matar espiritualmente falando. E eu ainda diria mais um sinal: aquele que realmente é ressurreto, já nasceu de novo, você tem prazer na leitura da palavra de Deus. Nem precisaria, irmão, estarmos aqui, irmão, leia a Bíblia, faz um alvo santo, você, irmão, isso não havia necessidade de estarmos pedindo para você ler a Bíblia. Isso deveria ser um cotidiano, entendeu? Isso deveria ser uma prática tão natural como você come arroz e feijão todo dia. Agora, se não existe esse interesse de ler a palavra de Deus, porque o único jeito de eu me fortalecer em Deus é pela oração e leitura da palavra. Se eu não tenho leitura da palavra, é um sinal negativo. Se eu não tenho prazer em ler a palavra de Deus, e ter um tempo com a palavra de Deus, é um sinal negativo para a tua vida. Então, querido, eu gostaria que você considerasse isto. Aí Paulo fala para nós, né? Olha, tudo isso que eu estou falando dessas riquezas de Deus, que você está experimentando, é porque Ele te deu vida. Ele te deu vida. Você está ressuscitado. Então você vai entender que esse te dar vida significa que essa velha história da sua vida, ela vai ser mudada. E Paulo começa dizendo: olha, Ele te deu vida quando? Quando é que Ele deu vida nova para você? O dia que você entendeu a obra de Cristo, entendeu que você era um pecador perdido, você fez uma aliança com Jesus, é esse dia que você ganhou vida. Você fez uma aliança com Deus. E a gente só ganha essa vida quando eu entendo que eu estava no estado de morto espiritualmente falando, nos delitos e pecado. É mais ou menos aquela expressão que Davi fala no Salmo 40, versículo 2, quando ele diz assim: Deus nos tirou de um charco de lodo. Irmãos, vida sem Deus aí está lá, um charco de lodo. Você sabe o que é isso? É um barro podre. Charco de lodo, se você mexeu naquilo, vai produzir um mau odor. E Davi, lá no seu tempo, parece que ele já entendia isso, pelo menos para a sua vida. E quando ele está orando o Salmo 40, versículo 2, ele está dizendo isto: Deus nos tirou de um charco de lodo. Paulo está dizendo isso. Nessa vivificação é como Deus tirando eu e você daquele lugar e trazendo e firmando seu pé aqui numa rocha firme, para você pisar firme, sabendo que ali você não vai escorregar ou cair. Esse vivificar é isso, é tirar daqui e colocar aqui. Davi está falando do pecado. E lá em Provérbios capítulo 8, versículo 26, diz assim, aquele que peca contra o Senhor, violenta a sua própria alma. Eu acho que não tem expressão mais forte do que essa. O que peca contra o Senhor, violenta a sua própria alma. O que não é nascido de novo, ele não consegue entender esta
esta violência na sua vida. Ele só vai cada vez mais afundando. Mas para um nascido de novo, ele tem medo de pecar. Estou certo? Você tem medo de pecar, irmãos? Eu tenho muito medo de pecar. E quando peco, eu fico desesperado. Porque eu corro louco, porque eu quero me sentir perdoado, eu quero me sentir livre do peso daquele pecado. Seja uma palavra torpe, seja um pensamento que bate aqui, ou uma atitude, isso me deixa desesperado. Eu acredito que esse é um sentimento natural na vida de qualquer que é vivificado em Cristo, que entende que o pecado é morte. Pecado não é doença, pecado é morte, irmão. Pecado me separa, pecado me coloca na mesma posição de separado, porque o pecado é morte. Paulo fala isso. Então é muito importante a gente entender isso. Então nós fomos vivificados de um estado de morte espiritual. Por quê? Porque estávamos andando, esse versículo está no versículo 2, porque estávamos andando segundo o curso deste mundo. O mundo aqui, irmão, não está falando do mundo físico criado, está falando do mundo humanidade. Nós somos tirados, ressuscitados com Cristo, e tirados dos hábitos e costumes que o mundo pratica, o mundo sem Deus, a humanidade sem Deus. E curso aqui, irmão, está falando exatamente de um segmento de caminho, né? Uma direção. E ela refere, querido, esses atos pecaminosos. Para o mundo, pecado é prazer. E para alguns cristãos também, infelizmente. Pecado é prazer. Misericórdia, né? Jamais, querido, o pecado na nossa vida pode ser prazer. Por mais que ele pode manifestar ser prazeroso por alguns instantes, ele vai produzir um resultado amargo dentro de nós. Então, Paulo está dizendo que Deus nos tirou do curso deste mundo, que ele é regido, né, pelo próprio Satanás. E esse conduzir, andar segundo o curso do mundo, significa seguir ou viver de conformidade com o pensamento mundano. Irmãos, e nós estamos vivendo num tempo onde as coisas que estão em volta de nós estão nos convidando a gente ter uma passividade, sermos passivos. O pecado não é tão grave assim, entendeu? Nós estamos sendo bombardeados de uma certa forma a conviver com o pecado da vida das pessoas, como se fosse uma coisa natural. Não estou dizendo aqui que você deve sair daí agora confrontando todo mundo, mas você precisa, meu irmão. Você precisa criar na sua vida parâmetro para você mesmo, para você, diante de um pecado, você não agir de conformidade, porque tem pecado que eu não preciso cometê-lo para eu poder estar incluído nele, basta eu estar sendo conivente. Sendo conivente. Tudo bem, né? Você acha que está bom assim também. Não, nós temos que ter postura, nós temos que ter postura e posição. Pecado é pecado, é uma escolha perigosa que você fez. Vai ter um final difícil para você se você não se arrepender disso. Mas nós não podemos ser coniventes. Isto é o que o mundo, que o sistema hoje está tentando colocar na nossa cabeça, a conformar com tudo. A homofobia é uma coisa normal, está sendo uma coisa normal, lesbianismo, essa coisa toda, pecado, roubar, mentir, falar mal da vida dos outros. Sabe, uma vez a gente pensa muito, a gente foca muito no pecado quando está muito diante de nós, mas a gente esquece que a mentira, a desonestidade, qualquer coisa que foge do que é verdadeiro, eu estou comprometendo a minha vida espiritual. Às vezes nós temos uma tendência de bater os olhos naquilo que está bastante evidente, né, diante de nós. E nós esquecemos daqueles outros hábitos, né? De faltar com a verdade com as pessoas, fazer fofoca. Tudo isso é mal. Tudo isso é prejudicial. E este mundo passado também se refere, né, no versículo 3, fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Significa nós dispormos a fazer
tudo aquilo que satisfaz o pecado. Então nós fomos vivificados em Cristo, quando Ele nos tirou dessas práticas que, em potencial, nos transformam em filhos da ira, da condenação, que está lá no finalzinho do versículo 3. Filhos da ira. Paulo está lembrando a nós disso. Meu irmão, Jesus vivificou vocês quando vocês estavam, quando vocês andavam, quando vocês faziam, e quando vocês ainda estavam na classificação de filhos da ira. Jesus vivificou você. Você pode dizer um amém? Jesus nos vivificou. Jesus mudou. Tirou a gente dessa estrada de morte. Ele nos deu vida. E agora, estando em Cristo Jesus, o que nós passamos a ser? No versículo 4, ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. A expressão aqui, filho da misericórdia, estou usando, ela não está escrita ali no texto, mas ela contrasta com filhos da ira. De filhos da ira, ou seja, condenado à morte, ao fogo eterno, a misericórdia de Deus nos alcança e nos traz para um lugar seguro. Esse agora é a vida, é a minha vida e a vida de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, nós estamos agora vivendo, por causa da misericórdia de Deus, pisando numa terra firme. Amém, queridos? Pisando numa terra firme. Filhos da misericórdia de Deus, é isto. É o que o versículo 4 começa a dizer: mas Deus, que é rico em misericórdia, Ele mudou a nossa história. Como que Ele fez isso? Dando o seu Filho. A prova, né? O pastor Rodrigo fez uma declaração aqui naquela virada do ano, acho que foi na virada do ano. Ele diz que Jesus, Ele se tornou da parte de Deus para nós uma carta de amor. E João fala que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando a gente lê assim numa primeira leitura, parece que esse crer fica naquele crer superficial, crer que Deus nos amou. Esse crer aqui, irmãos, ele tem uma profundidade para você entender. É você crer que o único jeito de eu me tornar uma pessoa salva de Deus é aliançando com Jesus. É crer que Ele é a forma da minha aliança com Deus. É através dEle. Sem Ele, nada vai acontecer na nossa vida. Então Deus deu. Essa misericórdia, essa graça, esse amor de Deus, fez Deus se mover em nossa direção, dando o seu Filho. Ele deu, amado. Agora, o que eu vou fazer com esse presente que Deus deu, é a questão. A gente tem uma tendência natural, né, de se indignar com aquilo que a sociedade faz com Jesus, né? O ano passado nós passamos por várias situações, vendo grandes instituições, né, escarnecendo de Jesus, né, querendo identificar Jesus como se fosse uma coisa assim. E a gente fica indignado, a gente tem aquela tendência natural de reagir, né, e de vontade lá de socar a cara daquele cara porque fez isso com o meu Senhor. Mas sabe, irmãos, sabe, Deus não se incomoda com isso. O que eu quero dizer com isto? Quando Deus dá, Ele deu. E Ele deu Jesus para quem quiser. Jesus, para mim e para nós, Ele é a salvação de Deus. Jesus, Ele é para nós
alegria e gozo eterno. Ele é o meu Salvador. Agora, para muitos, Jesus não passa de uma chacota. O mundo está aí tentando, até tirar o nome de Jesus, até querer apagar os eventos da crucificação de Jesus, tirar isso. Que tire. Lá na frente vai ter um acerto de contas. Vai ter um acerto de contas, irmãos. Mas Jesus deu, aliás, o Pai deu Jesus. E quando Deus deu, Ele deu, está aí na sua mão. Agora, se você fizer um bom uso, você vai colher um bom fruto. Se você fizer um mau uso, problema teu. Então, Jesus, Ele é para nós a maior riqueza de Deus. Mas para o mundo, Jesus não diz muita coisa. Mas o presente que Deus deu tem o mesmo valor para quem quer que sejam os seres humanos. É como eu dar um presente aqui para o Donizete, Eu dou um presente para ele. Se eu dei o presente, ele pode fazer do presente o que ele quiser. Se eu dei para ele, ele quiser já passar para o pastor Rodrigo, ele faz do presente que eu dei para ele o que ele quiser. Eu não tenho que ficar aqui vendo se ele está usando o presente que eu dei, ou eu estou lá, e daí se ele gostou do presente, eu não vejo. Não, se eu dei o presente, está dado. Se ele vai usar, se ele vai fazer qualquer... É com ele. Eu não tenho que estar aqui pensando se ele vai usar, se ele gostou ou não gostou. Eu dei. Agora, se ele vai usar, se ele gostou ou não gostou, é com ele. É com ele. Se eu ver ele usando, vou ficar feliz. Mas se eu ver ele dando para o outro, não tem problema. Eu dei, ele faz o que ele... Assim é Jesus, irmão. Assim é Jesus, é o presente de Deus para nós. Então, Jesus, ele tem um valor na minha vida. Ele deve ter um valor na sua vida também. Estou certo? Ele tem que ter um valor na sua vida. O valor dele é imensurável. Não tem como medirmos o valor que é Jesus. Nós não temos como isso. Agora, ele só vai ser valor para mim se eu valorizar. Agora, irmãos, Jesus não pode ser apenas, para mim e para você, alguma coisa que eu olhar ali tem uma coisa boa. Que diz isso? Não significa nada para mim. Mas se eu estiver olhando para Jesus, ali está a maior riqueza que o meu Pai me deu. E eu valorizar isso, para mim, Jesus tem um valor. Mas para aqueles que nem quer ouvir de Jesus, é o valor que ele está dando para Jesus. Mas isso não diminui a intensidade do valor do presente que o Pai deu. Para o Pai aquilo teve um valor. Agora, se eu vou dar valor, aí é comigo. É igual aquela expressão, A Bíblia diz que Deus nos predestinou em Cristo Jesus. O propósito de Deus e a alegria de Deus é que todos pudessem entender Jesus e abraçar Jesus. Mas a grande maioria não quer. Mas ele não pode dizer que não teve a mesma oportunidade. Ele não pode dizer que a mesma oportunidade é dada a todos. Então hoje, queridos, somos filhos da misericórdia de Deus. Nós fomos justificados e vivificados em Cristo Jesus. E eu tenho que viver essa vida cristã hoje dentro desses moldes. Estou vivendo agora como um vivificado. O pecado não pode mais ter domínio sobre a minha vida. Eu posso ser até atingido como uma flecha, como uma pedra, como algo assim. Eu posso até ser atingido por uma seta. Mas o pecado não tem mais domínio sobre mim. Ele só vai ter domínio sobre mim se eu ceder à força do pecado. Mas quem deve ter domínio sobre a minha vida? É o Senhor na pessoa do Espírito Santo. Ele, sim, pode ter domínio na minha vida. Ele que tem que ter domínio na minha vida. Ele quer me dominar, mas ele também só vai me dominar se eu deixar. Se eu não deixar, ele também não vai me dominar. Irmãos, é isso que arrepia a minha coluna, sabe? Porque esse negócio de santidade, querido, está totalmente conosco esse negócio. O fazer morrer as inclinações carnais, está lançada sobre nós essa responsabilidade. Está lançada sobre nós.
Ah, Deus, tira esses pensamentos ruins da minha cabeça. Deus falou, eu tirar esse pensamento ruim da tua cabeça? Eu já te dei condições para você tirar. É você que tem que tratar com isso. É você que tem que renovar a sua mente. Eu é quem tenho que cuidar com a minha condição de vida com Deus. E aí, irmão, como a gente faz oração errada? Se você começar a ver isso aí, a gente faz tantas orações erradas, tantas orações que vai contra a palavra de Deus. Uma coisa muito prática, Deus, dá-me a tua bênção sobre isso. Eu já te dei. Aproprie-se dela. Já está dado. Né? Então tem tanta coisa que a gente ora que não está de conformidade com a palavra de Deus. E principalmente em relação à tentação, a pecado. A Bíblia diz que pecado, aliás, tentação, elas nunca nos vêm além das nossas forças. Nunca. Quando alguém diz, eu não venço a minha carne. Você está dizendo, Deus é mentiroso, eu sou verdadeiro. E a Bíblia diz, mentiroso seja o homem, não Deus. Então, querido, tem tanta coisa, e essa questão da santidade, a santificação da nossa vida, ela está responsabilizada a nós. Fazei, pois, morrer a sua inclinação terrena, prostituição, tal, e vai. Se você ler Efésios capítulo 4, você vai encontrar lá uma lista de coisas que eu e você temos que cuidar daquilo. Para que aquilo não venha fazer parte da minha vida. Então, meu irmão, se Deus nos responsabiliza essa condição, é porque nós temos condições de cuidar disto. Então é eu que tenho que cuidar disto. Os recursos já foram me dados. A morte de Cristo, o sangue de Cristo, a oração, né? O discernimento, a ferramenta do Espírito Santo estão ao nosso dispor. Aí sabe o que acontece? Muitos levam uma vida assim frouxa, né? Frouxa, não cresce espiritualmente, não avança. E a gente está vendo pessoas assim, que podia estar usando, mas não dá para usar, porque ele não tem intimidade com Deus, não tem vida com Deus. É aquela pessoa, quando você vai falar com ela, ela só sabe dizer, mais ou menos, né? É difícil encontrar uma pessoa que está, estou na vitória. Mas isso aí, irmãos, está sob a nossa responsabilidade. Estou indo aqui mais rápido, porque o tempo está indo. E outra coisa, queridos, que faz parte do nosso momento presente em Cristo Jesus. O versículo 10 diz que nós fomos criados em Cristo Jesus, para quê mesmo? Para a prática das boas obras. Irmãos, fazer a coisa certa é nosso dever. Amém? Diz para vocês, fazer a coisa certa é meu dever. E Deus nos criou para fazermos as coisas certas. A salvação é um dom dele. A salvação é um dom de Deus. E ela não vem dos nossos esforços. A salvação é uma obra de Deus, a convencimento é do Espírito Santo, Ele quem nos convence, Ele que nos convence da verdade em Jesus, Ele quem nos convence da gravidade do pecado. Mas quem opera essa salvação em nossa vida é o Espírito Santo, quando eu deixo. E ela não vem dos nossos esforços para ninguém dizer, epa, eu fiz, eu faço, eu aconteço. E tanta gente que quer convencer-se a si mesmo pelas coisas que ele faz. Não, irmãos. Aí o versículo 10, então, vai dizer para nós que nós fomos criados para a prática das boas obras, aquelas que Deus já criou. As oportunidades já foram criadas. Então, irmão, quando você faz um bem, quando você faz o que é reto, quando você faz o que é justo, o que é verdadeiro, que é de boa fama, tudo que você faz está produzindo louvor, não é nada mais, nada menos do que eu que temos que fazer. Agora é triste quando a gente não produz nada de bom. Mas nós somos criados para fazer isto. A obra não salva ninguém, mas as obras glorificam a Deus. Amém? As nossas obras não nos salvam, mas elas glorificam a Deus e ela também é correspondida por galardão. É lindo isso, irmãos. É lindo demais entendermos essas coisas.
E o maior desejo de Deus, quando Ele nos salvou, quando nos tirou daquele lamaçal, trouxe para cá, era para nós sermos um referencial para a humanidade perdida. Está vendo a responsabilidade que pesa sobre nós? É para sermos o referencial de Deus, aonde a gente está trabalhando, vivendo, onde você anda. Porque depois, querido, dessa humanidade perdida, todo esse vivificar em Cristo, porque Deus não perdeu, né, de sua vista, aleluia, nosso Deus por isso, Ele não perdeu da sua vista o prazer de ter um povo especial. Ah, irmãos, Ele criou um homem especial, só que esse homem especial se perdeu, mas o desejo de ter um povo especial no coração de Deus não morreu, aleluias, porque isso não morreu. Então Deus tem hoje dentro da humanidade, Ele tem um povo especial. E lá em Tito fala disso, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, né? E essa graça, ela tem uma exigência, ela exige que nós rejeitemos a impiedade, as paixões mundanas, e vivermos neste presente mundo com sobriedade, com justiça e em verdade. Porque somos criados para sermos um povo especial para Deus. Então Deus tem um povo especial. E eu faço parte desse povo. E todos que são nascidos de novo fazem parte desse povo especial. É um povo diferente. Não sei dizer se é muito ou se é pouco. Esse povo que eu estou falando aqui, irmãos, não estou falando de pessoas boas. Estou falando de pessoas vivificadas que praticam o que é bom. Que praticam o que é correto, que é santo, que é amável, que é de louvor. Então isto é maravilhoso demais. Então nós fomos criados para Deus, para isso. Para a gente encerrar essa meditação, o que esse vivificar em Cristo nos aponta? No versículo 7, diz assim, que nós somos, né, a prova da obra redentora de Cristo. Vamos ler ali, 2,7, diz assim, ó, para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, esses vivificados, né, que foram tirados do lamaçal, que foi colocado agora nesta posição de vivos diante de Deus, para ser a expressão de Deus agora, este mesmo povo vivificado, ele também será, lá na frente, tanto no dia do arrebatamento, no dia do juízo, os dias das consumações de todas as coisas, este povo vivificado vai ser a prova da obra redentora de Cristo. E eu quero estar lá, meu irmão. Eu quero estar lá nesse dia, né? A primazia de Cristo, lá no juízo, eu quero estar lá. Eu quero ser parte daquele povo que está ali, que vai estar ali, também julgando as nações, né? Sou prova desta obra redentora de Cristo. Eu faço parte desse povo especial do Senhor. E no versículo 8 e 9, seremos testemunha da manifestação desta graça, desse favor de Deus. É o que nós seremos, o que nós estamos sendo e o que nós seremos lá no final. A manifestação, ou seja, o testemunho da manifestação da glória de Deus. Então olha a ordem, né? Deus nos vivificou, nos tirou de um mundo de morte, nos coloca agora diante dele, aqui nesse tempo presente, como os filhos da misericórdia de Deus. Estou aqui para proclamar as virtudes do Senhor, porque daqui a pouquinho seremos a manifestação desta glória redentora de Jesus Cristo. É isso que Paulo está nos lembrando, irmãos.
nesse trecho de Efésios 2, de 1 a 10. Te vivificou, nos fez assentar. Isto fala de cidadania, queridos. Isto fala de cidadania. Quem pode assentar, ou quem está sentado com Ele, é o que estão vivificados nele. E é esses que estão assentados que serão a manifestação da glória e a prova da obra redentora de Cristo Jesus lá na frente. Você pode ficar feliz com isso? Irmão, faz de 2018 um ano de conhecimento de Deus na sua vida. Considere cada palavra, considere a importância que é Jesus na sua vida. Não deixe para você ouvir de Jesus só quando você estiver aqui na igreja, não, queridos. Faz o seu momento diário com Deus, faz o seu momento de intimidade com Deus, porque quanto mais você adquirir, mais forte você será. Aleluia, vamos nos colocar de pé, para nós orarmos, amados. Glória a Deus. Todos aqui têm certeza que está vivificado em Cristo Jesus?